Você se sente muito ansioso ou ansiosa, ou então excessivamente nervoso ou nervosa em uma atividade de trabalho? Isso pode ser mais comum do que você imagina. Vamos ter um papo cabeça? Você está ouvindo PUCcast. Eu sou Rafael Amorim. E eu sou Camila Guanabara. Nesta série de podcasts, vamos conversar e refletir sobre as causas, os estigmas, os cuidados e as estratégias de prevenção da saúde mental. Nesse primeiro episódio, convidamos o professor do curso de especialização em Psicologia Organizacional da PUC-Rio, Rodrigo Leão, para nos auxiliar a entender os aspectos que rondam a saúde mental. O Brasil tem a população mais depressiva da América Latina. Segundo a OMS, estima-se que 11 milhões de brasileiros sofrem de depressão. Outro estudo da mesma organização relata que a depressão vai ser a doença mais comum do mundo em 2030. Esses dados alarmantes nos fazem questionar: será que estamos vivendo uma epidemia de sofrimento mental? O professor Rodrigo Leão explica. A gente, de fato, está vivendo uma espécie, entre aspas, de epidemia, né, de transtornos mentais. Isso já vinha sendo estudado há algum tempo, na verdade. Assim, quando você vai olhando os dados epidemiológicos na literatura, né, que são os dados de prevalência dos transtornos, a gente já vinha com aumento. E especificamente no mundo do trabalho, isso é uma coisa que também já vem sendo notada há bastante tempo e já vem sendo estudada, e tem uma série de legislações, convenções do direito internacional. A pandemia de Covid-19 foi um momento em que a discussão sobre a saúde mental ficou muito forte em todo o mundo. O luto pós-pandemia, que causou mais de 700 mil mortes no Brasil, o estresse emocional por conta dos anos em isolamento, além da insegurança financeira nas famílias de baixa renda, com o aumento do custo de vida, são algumas das cicatrizes deixadas por esse tempo pandêmico. Mas como a pandemia impacta na saúde mental das pessoas até hoje? Apesar dos inúmeros desafios, podemos dizer que esse período foi importante para tratar o bem-estar psicológico como uma prioridade? O professor Leão justifica. A pandemia, ela foi um evento, ela foi e continuará sendo, no imaginário coletivo, um evento muito difícil, né? Quantas pessoas não perderam entes queridos, quantas crianças não tiveram o seu processo de socialização afetado, quantas pessoas não tiveram que se expor a condições de trabalho, né, ali levadas a um extremo, pessoas que tinham que continuar a limpar as ruas, pessoas que tinham que se expor diariamente a transporte público em condições ineficientes, condições que não eram seguras, era o que dava para fazer na época, né? A pandemia, ela afetou diferentes segmentos da sociedade de formas diferentes. Os aprendizados da pandemia, eles podem se dar também de formas diferentes, né? Acho que um grande ponto da pandemia em relação à pauta da saúde mental foi falar sobre o tema, né? Que era um tema que até antes da pandemia era muito restrito a certos círculos, né? E durante a pandemia, é o que eu falei, né? Sempre quando saúde mental era aquele bebezinho que ninguém quer, porque ali moram muitos medos, moram muitas coisas, né? E quando ele surge, aí, uau, o que aconteceu? Meu Deus! Não, é um tema que sempre esteve ali, né? Só que a gente tinha dificuldade de falar, né? Tinha dificuldade em conversar sobre aquele tema e tudo, né? Com a normalização, e as gerações mais novas têm um papel muito importante nisso, de falar sobre o tema de saúde mental, né? De falar sobre essa pauta, a gente tem um acesso maior à informação, à discussão e ao debate. O medo de pedir ajuda e a incompreensão sobre a urgência do cuidado com a saúde mental ainda são muito presentes na sociedade. Cada vez mais, as pessoas são discriminadas e tratadas de forma diferente por revelar um sofrimento mental. A Organização Pan-Americana da Saúde aponta que esse preconceito atrapalha a busca por ajuda e prejudica uma possível recuperação. O professor Rodrigo Leão nos ajuda a entender um pouco mais desses desafios. Eu acho que o principal desafio é o estigma. Isso aí é o principal desafio. O estigma sobre saúde mental é muito forte, ainda é muito forte, porque a gente tem um histórico
associando a saúde mental à loucura, e quando a gente fala de loucura, a gente fala de políticas manicomiais que desrespeitam os direitos humanos. Quando a gente vê as representações, por exemplo, nos filmes, na televisão, a gente vê as pessoas, né, em condições ali que ninguém quer estar. Então, quando a gente fala do trabalho, falar abertamente sobre esses assuntos é o primeiro e talvez o passo mais importante para que essa desestigmatização mude o status, né? Então as pessoas vão mudar a mentalidade. E aí você entra com outras medidas associadas à organização do trabalho, né? Então as pessoas entenderem que certas coisas, na verdade, são violências, são formas de assédio. Ah, mas isso na minha época, não sei o quê. Ou então, eu aprendi, não sei o quê. Tá, mas num espaço comum, num espaço onde há regras, e essas regras são comuns e há normas, isso não é aceitável. Coisas desse tipo, né? Então, esse trabalho que é sempre zoneado, que essa forma que sempre funciona para alguns, ou então que a liderança impacta diretamente e sobrecarrega todo mundo, isso não é aceitável. Isso não é aceitável, então não pode ser assim. Em 2024, o Brasil registrou quase 500 mil de afastamentos por transtornos mentais, o maior número em pelo menos 10 anos. O Ministério do Trabalho alerta que metas excessivas, jornadas extensas, assédio moral e condições precárias de trabalho não podem mais ser toleradas, e as empresas precisam proporcionar um espaço seguro, inclusivo e que atenda às necessidades dos funcionários. O pesquisador da PUC-Rio reforça. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando só sobre no trabalho, a gente não está falando só sobre depressão e ansiedade, que aí fica um problema individual. A gente está falando sobre questões que são derivadas de fatores que são ligados à própria organização do trabalho, a maneira como o trabalho se constitui, a maneira como as condições de trabalho se dão. Aí o assunto começa a ficar mais interessante. Lembrando da nossa história, lembrando da história de escravidão no Brasil, lembrando da nossa história de trabalho, né, das condições de trabalho, que até hoje, eu volto a falar, ainda tem condições de trabalho análogas à escravidão. Então, a gente precisa refletir sobre essas coisas. A universidade é um espaço de debates e conhecimento, e esse tema vem se tornando muito recorrente entre os professores e estudantes. Rodrigo Leão, como o meio acadêmico pode auxiliar nas discussões sobre saúde mental? A universidade, as instituições acadêmicas, elas são um eixo, né, do conhecimento que pode ajudar a sociedade, impactar positivamente a sociedade nesse sentido, justamente promovendo as reflexões, promovendo as perguntas, promovendo as formas de conhecimento. Mas eu acho que o principal é essa pauta ser muito embebida daquilo que está nas diretrizes internacionais, né? No corpo institucional da universidade, você vê que naturalmente isso vai se traduzir tanto nas microações quanto na expressão do conhecimento em ações práticas, né? Então, à medida que você tem esse atravessamento, pautas como assédio, as violências mais diversas, pautas associadas à desestigmatização, à melhoria das condições de trabalho, ao letramento, pautas associadas à identificação, né? A criar uma cultura mais solidária, corporativa, isso tudo começa a florescer naturalmente. Obrigada, professor Rodrigo. Bom, podemos perceber que a preocupação com a saúde mental não é de hoje, mas a partir da pandemia e com todo o sofrimento emocional que ela causou, falar sobre essas doenças se tornou inevitável. Ansiedade, depressão e burnout, por exemplo, passaram a ser conhecidos no nosso dia a dia, e principalmente na rotina do trabalhador, que lida com a precarização das condições de trabalho. Além disso, o estigma associado à saúde mental faz com que a ajuda seja substituída por abandono e exclusão. E esse primeiro episódio fica por aqui.
Eu sou Camila Guanabara e fiz a reportagem e o roteiro desta edição, junto com Rafael Amorim e Júlia Guanabara. E a produção foi de Júlia Guanabara. Esse episódio contou com a operação de áudio de Vitor Léo e supervisão dos editores da Rádio PUC, Célio Campos e Creso Soares Júnior. E na coordenação do Comunicar, Alexandre Caralta. Até a próxima!